Muito boa noite, doutor Luiz Augusto Durso. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Boa noite, Paula, Augusto, Ana Paula, Silvia, a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui hoje no Oeste Sem Filtro. Bom, doutor, eu vou direto ao ponto. O PL 2630, o projeto de lei, da forma como ele está redigido hoje, dá para a gente dizer que ele ameaça a liberdade de expressão? Olha, Paula, o PL 2630 é um projeto de lei bastante polêmico e contraditório, desde o seu início, inclusive. Eu tive o privilégio de participar da audiência pública lá no Congresso e fazer as minhas críticas e sugestões. Por óbvio, é um tema muito delicado e eu chancelo o que foi dito pelo Silvio Navarro. Não podemos acelerar esse debate porque é muito sensível delimitarmos as questões do que pode ser dito ou não, o que é conteúdo falso e etc. Até porque nós temos que sempre respeitar a liberdade de expressão. Acontece que aqueles que defendem o PL 2630, eles justificam que precisa ser feito alguma coisa, porque como está, não dá. Porque, de fato, as fake news têm afetado tanto a esquerda como quem está no centro ou de direita, afeta absolutamente todos os políticos, empresas, é um problema na internet, de fato é para nós que trabalhamos com o direito digital. A questão é como resolver esse problema. Eu ouvi atentamente as críticas da Ana Paula e concordo em partes, inclusive algumas críticas, por exemplo, esse conselho, a gente não pode dar muito poder, o projeto de lei também fala do comitê de gestor da internet para ser um órgão que analisa conteúdo, eu também não gosto desse tipo de iniciativa, mas também eu não descarto levarmos à frente o PL com os devidos e necessários debates e também com as alterações. Não é à toa que é um projeto de lei. Eu penso que as fake news são um problema muito grave na internet e afetam absolutamente todos os lados. E por isso, me parece que grande parte dos críticos desse projeto de lei estão mais preocupados com as big techs do que de fato com a liberdade de expressão. As big techs são as grandes afetadas pelo projeto de lei 2630, que terão muito mais responsabilidade, até porque até então pouco elas têm, uma vez que o artigo 19 e 21 do Marco Civil da Internet afasta quase por absoluto essa responsabilidade. Então, respondendo agora a sua pergunta, Paulo, nós devemos ter cuidado com um projeto em que tenta definir o que é a desinformação, por óbvio, de fato, mas também não dá para simplesmente taxá-lo e excluí-lo do debate. Eu penso um pouco diferente no sentido de que se esse projeto for bem analisado, melhorarmos esse texto legal, é possível extrairmos iniciativas ali que não serão censura, mas trarão mais responsabilidade. Eu vou dar só um exemplo aqui. O artigo 22, parágrafo 7º, ele consagra a imunidade parlamentar nas redes sociais. E nós temos vários deputados, por exemplo, de direita, que estão sendo banidos das redes sociais e estão revoltados com isso. Quem sabe com, por exemplo, essa iniciativa do PL, ele terá pelo menos a chance de retornar às redes antes de uma decisão judicial. Até porque, eu ouvi a Ana Paula, isso não muda, o PL 2630 não muda nada o poder do juiz em si. Ele ainda poderá determinar banimentos. Na verdade, ele afeta muito a questão da plataforma, por iniciativa própria, pela sua análise de conteúdo, fazer remoção. E é aí que reside o grande debate do PL 2630. Perfeito. Silvio Navarro faz a pergunta. Boa noite, doutor Durso, prazer revê-lo. Olha, em se tratando de um tema tão delicado, como a gente dizia aqui, né, fake news, e fake news não tem lado, eu concordo que deve ser combatida, mas é um problema mundial. Nós temos referências no exterior que a gente poderia ter algum exemplo vindo de fora, porque eu particularmente não acredito que o Partido Comunista Brasileiro seja uma boa referência quando o tema é liberdade. Sua pergunta é interessante, Silvia. A experiência internacional não nos agrega muito, infelizmente. Por quê? Porque nós temos, de um lado, a experiência norte-americana, que sempre protegeu e sempre foi o grande defensor das grandes liberdades, principalmente a de expressão, mas foi o primeiro país que começou a remover, pelas suas plataformas, no Vale do Silício, como o Facebook, grandes figuras. Não à toa que o Facebook, por iniciativa própria, resolveu banir o Donald Trump. Então, nos Estados Unidos, nós tivemos uma péssima experiência da plataforma determinando quem ela deseja que fale nas suas redes. Nós também temos agora o Elon Musk
dono do Twitter também censurando, apagando. A diretriz, por exemplo, para quando há um envio de um e-mail da mídia cobrando alguma explicação do Twitter é responder com um meme de fezes. Esse é o tipo de ação do Twitter atualmente horrível. Foge da esperança que temos em avançar nesse debate. Já por outro lado, nós temos também a Europa, a União Europeia, muito dura, com a própria lei geral de GDPR, né, a lei geral de dados deles, também trazendo bastante carga sobre as redes sociais e também gerindo o conteúdo. Então o Brasil, se a gente analisar, hoje, com pelo menos o debate, é bom que exista um projeto desse, porque permite que nós possamos debater sobre o tema, nós estamos num caminho certo. Talvez, da forma com que o texto esteja hoje, ou esteve, inclusive, no Congresso, muito criticado, e por isso foi apelidado, eu lembro bem, como lei da mordaça, porque ele tentava definir desinformação de uma maneira tão genérica que, de fato, e aí eu me rendo aos argumentos, poderia ser utilizado para censura, e isso não pode acontecer. Ele pode melhorar muito. Então, a experiência que nós temos dos grandes países aí que de fato estão interferindo no conteúdo ou deixando livre aos seus usuários não são tão boas. E, lamentavelmente, o Brasil está sofrendo com isso. Tanto, como eu falei, de direita, de esquerda, o pessoal do centro, tem sofrido demais com os ataques, e isso só vai piorar quando falamos de deepfakes, aqueles vídeos produzidos por inteligências artificiais que poderão enganar quem quiser. Esta é a grande verdade. Então, me parece que o debate, a desinformação, que hoje é muito vivo no Brasil, para que se combata essa situação, preservando a liberdade de expressão, é muito salutar. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Luiz Augusto. Bom, vamos lá. Permita-me fazer algumas ponderações antes da minha pergunta. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump foi derrubado e outras figuras exatamente porque existia um ativismo ideológico no Twitter. Tanto que assim que Elon Musk comprou o Twitter, ele voltou com a conta de Donald Trump e várias outras pessoas que ousaram fazer algum questionamento, principalmente dentro da pandemia. Era proibido você fazer certos questionamentos dentro da pandemia, porque eles eram taxados de fake news. E, no entanto, hoje, 2 anos, 3 anos depois da pandemia, esses médicos que fizeram questionamentos e defenderam alguns pontos científicos durante a pandemia, algumas coisas que eles disseram e foram banidos, agora nós vimos que elas eram verdade, né? Então, esse é um ponto. Quem decide o que é fake news? Nós tivemos aqui nos Estados Unidos um veículo de imprensa, que foi o New York Post, que foi derrubado do Twitter porque colocou o assunto do computador do filho do Joe Biden, e hoje nós sabemos que a história era verdadeira, era real. Então, a sensação, doutor, é que o PL 2630 ele já existia aqui nos Estados Unidos quando o Twitter estava em outras mãos, nas mãos de pessoas ideológicas. Havia uma censura, óbvia que havia uma censura, e eles decidiam quem era censurado. Um lado só era censurado. A verdade é essa. O que me assusta, doutor, é esse Conselho de Transparência e Responsabilidade. Isso é muito perigoso porque nós sabemos que quem vai formar esse conselho são pessoas ideologicamente alinhadas com a esquerda mundial, com o globalismo. A minha pergunta para o senhor, doutor, combate à desinformação não é um combate mais aguerrido quando a informação em si é livre e as pessoas decidem o que consumir, o que é verdade e o que é falso? Nós precisamos de um conselho para nos dizer o que é falso e o que é verdadeiro? Ninguém pode decidir por si? É uma reflexão muito importante. Primeiro que esse caso do Twitter foi emblemático, e na minha fala eu também me referi quando o Trump foi banido do Facebook, que na verdade foi por causa da situação do Capitólio, mas também foi banido. Então o Trump passou por 2 banimentos. Ambos esses banimentos foram decisões
unânimes da plataforma, mas unilateral, e isso é muito incômodo, isso gera uma situação muito complicada. Por quê? Porque uma empresa privada define o que alguém pode falar em seus quadros. Isso é ruim demais. E uma das formas de limitarmos esse poder das Big Techs é por lei. Esta é uma situação, uma premissa que nós temos. Feito isso, quem de fato vai ter então o poder, que aí é a provocação boa da Ana Paula, de definir o que é verdade ou não? Nós poderíamos pensar num cenário de absoluta liberdade, todo mundo fala o que quer, e o próprio usuário tem o senso crítico de definir o que acredita ou não. Eu também defendo essa liberdade. O que eu me incomodo é o conteúdo manifestamente ilegal ou falso que está hospedado sem que tenhamos formas de remover. E eu vou dar um exemplo muito fácil para a gente entender. Imagina um grande político e aí sai uma notícia nas redes sociais, alguém hospeda isso dizendo que esse político abusou da esposa. Esse indivíduo, se ele não tiver as ferramentas para disseminar a verdade, poderá aquela mentira ser por muito tempo divulgada, sendo que o certo, penso eu, seria removermos esse conteúdo. A questão é, quem vai definir? Hoje, o poder está de fato nas mãos da plataforma ou nas mãos do judiciário. E aí nós temos uma reflexão. Quem poderá definir? Será um conselho criado pelo poder público? Serão sempre os juízes ou será a plataforma? Eu penso que se formos delimitar ou escolher um órgão para analisar conteúdos falsos, que seja um órgão colegiado, terceirizado, com as mais variadas indicações, e ele possa, quando tiver uma decisão quase unânime, não censurar, mas alertar sobre a possibilidade do conteúdo ser falso. As plataformas, como por exemplo o Facebook, têm feito isso. Eles não removem conteúdo, mas colocam lá um filtro a dizer, pode ser falso, procure o conteúdo original. Eu não gosto da ideia, como já chancelei a própria crítica da Ana Paula, de ter um conselho único, realizado ou incorporado ou sendo preenchido por pessoas de um lado só, que serão os grandes censos de análise de conteúdo. Isso também me incomoda muito, Ana, e por isso a gente critica parte do PL 26. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.